Alô, pessoal do nono ano, tudo bem, galera? Aquele abraço. Espero que todos estejam bem e vamos continuar nossa aula falando da questão de migrações. E algumas migrações você tem algumas particularidades e curiosidades. Nós temos a primeira do que tange as migrações consideradas religiosas. Nós temos as migrações são movimentos de entrada e de saída de pessoas, de entrada e de saída. Você tem também a questão religiosa que motiva o deslocamento de pessoas do mundo. Você tem as migrações religiosas, são chamadas de peregrinações, e na maioria das vezes são deslocamentos temporários. Você tem desde a história da humanidade a questão do nômade e do sedentário. O nômade, quando se fixava à terra, e quando você tinha os sedentários que começaram a ficar na terra. Então, o nômade, você tinha aquela situação do cara ir para lá e para cá atrás de alimentos. O cara vivia peregrinando na prática. Você tem um exemplo prático, quando você fala de migrações religiosas, numa peregrinação que é feita dos muçulmanos, numa situação, uma vez na vida, todo homem que tem que fazer uma peregrinação a uma cidade chamada Meca, que fica na Arábia Saudita. Isso é só para os homens muçulmanos. Já as mulheres não precisam fazer isso. Então, essa peregrinação é feita nesse período. Nós temos também algumas peregrinações feitas à Terra Santa, que fica em Jerusalém. Em Jerusalém você tem as três religiões. Você tem o judaísmo, você tem o cristianismo e você tem a questão do islamismo, os muçulmanos. Quando você fala de religião, eu não estou aqui para mudar a religião de ninguém, não, mas você tem algumas divergências entre elas. E você tem questões que são mal vistas numa ideologia, não vou dizer nem de tolerância, de briga religiosa, literalmente. Você também tem as migrações atrativas. Migrações atrativas está no nome, é atração. Vou dar um exemplo aí. Nosso amigo aí, que passou no concurso público para melhorar a situação de vida e foi chamado para. Foi chamado. Só que ele foi chamado para o Amazonas, lá em cima, lá na região norte. Ele vai porque o trabalho tem um bom salário, então é uma coisa atrativa. Você tem o fator de repulsão. E repulsão é quando você afasta a pessoa. Por exemplo, quem mora em área de risco, violência urbana, tráfico, é claro que isso aí influencia. Mas às vezes o cara não tem para onde correr, o cara não tem para onde ir. Então são fatores primordiais. Quando você fala também da questão de refugiados que saem de países onde tem guerra civil, guerra religiosa, morte, até problemas de pandemias, doenças, eles vão para outros países. Mas não são todos os países que aceitam os refugiados. Por exemplo, você tem na Europa alguns países que aceitam. A questão da França, do Reino Unido, da Itália, que hoje passa um problema muito sério. É o segundo país em morte pelo coronavírus, que foi superado pelos americanos, os Estados Unidos da América. Então, nem todos os países vê com bons olhos os refugiados. Você tem também a questão da xenofobia. O que é xenofobia? É o ódio aos estrangeiros. É ódio mesmo, literalmente. Parece até que tem medo de perder o emprego, aquela coisa toda, mas isso acontece. Sem contar também que em cada cidade do mundo, até no Brasil, você tem as questões ambientais, as questões humanas. Você tem aqui no Brasil, especialmente, algumas situações, como que é? Como a poluição, a coleta de lixo.
você tem a violência, você tem os transportes públicos, que às vezes não são oferecidos para todos. Você tem a questão do saneamento básico, da água encanada, que é tratada. Por exemplo, a poluição, ela tem poluição visual, a poluição do ar, você tem a questão da violência urbana, o tráfico de drogas, o assalto, e você tem dentro disso aí uma questão muito ruim, que é a diminuição da população de jovens e a morte em grande escala da população masculina do mundo. Então a população masculina, com o tempo, vai diminuindo e, e as mulheres aumentam gradativamente. Não quer dizer que a mulher não morre, mas nas guerras e nas grandes violências, quem é ceifado com mais coisa é o homem e o jovem. Você tem nos países também a falta de infraestrutura. Isso tem que estar sempre o quê? Coordenado para facilitar o quê? O deslocamento. Imagina, você sai de sua casa, o trabalho, e a volta você às vezes leva 2, 3 horas para chegar em casa. Isso é desumano. Mas a infraestrutura de alguns países são boas, outras nem tanto. Então, quando você fala na questão das migrações, também temos que falar também que no Brasil tivemos algumas migrações dentro do nosso território, como, por exemplo, o êxodo rural, que foi o período que, na década de 40, os nordestinos tiveram que vir para as outras regiões do Brasil, especialmente a Sudeste, onde vieram para o Rio de Janeiro, que era a capital do país, e São Paulo, onde você tinha uma grande escala de trabalho. Imagina, um cara que mora no Nordeste não ter trabalho. A perspectiva é de vir para esses dois estados. E você tem até hoje, dentro do Rio de Janeiro e São Paulo, uma procura muito significativa para o trabalho. Hoje você tem a questão também do movimento pendular. O movimento pendular é um movimento de ir e vir. É um pêndulo do relógio. Seriam as cidades dormitórios, onde o cara sai de casa para trabalhar e do trabalho volta para dormir. Por exemplo, você tem a Baixada Fluminense, que são cidades dormitórios. Então, você tem também os movimentos sazonais. Boia fria, ele trabalha um tempo numa área e depois vai para outra. Para o quê? Para ter dinheiro. Muitas das vezes, porque o termo boia fria? Porque a comida deles fria, literalmente. Isso até é uma maldade, isso é verdade. Então, são situações das migrações. Você tem também a questão da migração interna e externa. Interna dentro e externa fora. Por exemplo, se eu vou do meu estado, do Rio de Janeiro, a São Paulo, eu faço uma migração interna de uma cidade para outra. Se eu vou de um país para outro, eu faço a migração externa. Eu estou saindo do país para outro. Então, pessoal, desde já eu agradeço. Espero que essa situação acabe. Estou com saudade, mas temos que seguir a vida. Tenha uma semana, pessoal, abençoada. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Tchau.